te escolheu. Quando a Simão Pedro disse: eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, celebramos hoje a grande festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Desde o século III, que os dois santos são comemorados na mesma data, dia 29 de junho. Como o dia de São Pedro e São Paulo é um dia de preceito e pode cair durante a semana, aqui no Brasil, para que os fiéis possam participar desse dia de preceito, a solenidade julgada para o domingo próximo, portanto, hoje, dia 30 de junho. Mas o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29, mas celebramos sempre no domingo próximo. Dois apóstolos, dois grandes mensageiros da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, um simples pescador, sempre trabalhando no lago de Tiberíades, lá naquela região da Galileia. Eis que um dia passa Jesus, e Pedro está com seu pai Jonas e com o seu irmão André. Depois de um dia cansativo de trabalho, arrumando o barco, limpando as redes, para no dia seguinte começar a trabalhar de novo. Ô labuta, devia estar pensando assim São Pedro, né? Todo dia a gente faz a coisa tudo sempre igual. O meu pai Jonas me sacode às 7 horas da manhã. Era a vida simples, homem simples. Não entendia muita coisa de Sagradas Escrituras, não era fariseu, não era mestre da lei, mas era um homem de coração aberto para as coisas de Deus. Jesus, Ele quer pessoas abertas à sua graça, aberta aos seus convites, porque tem muitos letrados, tem muita gente importante que tem o seu coração fechado à graça de Deus. Foi por isso que Jesus não chamou nenhum fariseu, nenhum mestre da lei, mesmo que eles fossem conhecedores da lei, porque o coraçãozinho deles já estava fechado, endurecido. E lá ali no lago de Tiberíades, Jesus vê aquele homem trabalhador. Com certeza Pedro devia ter uma pele queimada pelo sol,
um homem bruto, sistemático, mas de um coração imenso. E tem aquela música bonita, todos vocês conhecem, né? Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciastes o meu nome. E assim foi o chamado de Pedro. Jesus viu o coração de Pedro e disse: é esse que eu quero. E foi o primeiro a ser chamado. Olhando nos olhos de Pedro, Jesus disse: segue-me, e eu farei de vós pescador de homens. Imediatamente, diz a palavra de Deus, Pedro, Simão, filho de Jonas, deixou o pai, deixou o barco, deixou rede e foi seguir Jesus. Além de ser o primeiro a ser chamado, o primeiro apóstolo, Pedro foi o primeiro a professar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E era Pedro escolhido por Jesus para poder ser o chefe dos apóstolos. Depois Jesus chamou João, Tiago, Mateus e por aí vai. Chamou aqueles que ele quis e deu a graça de serem apóstolos. Agora Paulo era da mesma época de Jesus, mas ele não chegou a conviver com Jesus propriamente falando. Mas Paulo, ele era um fariseu. Paulo era um fariseu da melhor estirpe. Além de ser um cidadão judeu, ele era um cidadão romano. Paulo era um homem renomadíssimo, inteligentíssimo. E pensando que ele estava sendo fiel a Deus, ele disse: nós temos que acabar com essa igreja de Cristo, porque isso aí é tudo mentirada. Porque o que existe é a lei deixada por Moisés, é a circuncisão. Paulo era fariseu, e por isso ele mandou matar milhares de cristãos. Paulo, com muitos fariseus, perseguia a igreja de Cristo. Mas no caminho para Damasco, Paulo já tinha pego uma carta de recomendação do chefe da sinagoga para poder exterminar, para poder matar os cristãos. Mas é interessante, né? Como que do esterco Deus faz brotar rosas, flores. Como que do pecador Deus faz brotar sua graça. E quem que Deus vai escolher para o apostolado? Saulo já ia correndo, pensando: vou exterminar aquele tanto de cristãos lá em Damasco. No entanto, a surpresa de Deus, uma grande luz aparece para Paulo, ele cai por terra. Era Jesus ressuscitado. E aí está o encontro de Paulo com Jesus, a caminho de Damasco. Paulo, Saulo, Saulo, por que tu persegues a minha igreja? Por que tu me persegues? E a partir daquele encontro com Jesus, a vida de Paulo dá uma virada de 360 graus. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. De perseguidor, Paulo passa a ser mensageiro. E Paulo percorreu Jerusalém inteira, Israel inteiro, a Grécia, a Turquia, até chegar em Roma. Segundo os estudos, Paulo andou de barco, a cavalo, mais de 14 mil quilômetros durante o seu tempo de ação missionária. Se Pedro é esse apóstolo que nos diz quem é Jesus, Paulo é este apóstolo que anuncia às nações:
esse Jesus Messias, Filho do Deus vivo. Bendita seja a vida de Pedro e de Paulo, os testemunhos desses dois santos, porque a partir dessas duas colunas, a igreja é firmada. E a igreja católica, ela está alicerçada sobre a fé dos apóstolos, sobre o anúncio dos apóstolos. Paulo foi morto à espada, mas guardou até o fim a fé. Pedro foi crucificado, e quando iam colocar Pedro na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. É por isso que hoje o padre veste-se de vermelho. É o sangue de Paulo e Pedro que se mistura ao sangue do crucificado. O sangue dos cristãos, semente de uma igreja forte e firme. Vamos passar para o Evangelho, para a liturgia da palavra, para ir terminando a reflexão. Jesus já estava há um tempo convivendo com os apóstolos. Nós estamos aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha dito muitas coisas, Jesus já tinha educado os apóstolos, porque Jesus chamou os apóstolos para que eles pudessem aprender com ele. E aí Jesus pergunta como quem não quer nada. Sabe aquele mineiro que não quer nada, que pergunta alguma coisa? Aqui, deixa eu perguntar para vocês, o que o povo está falando de mim? Quem que o povo acha que eu sou? Como se Jesus ligasse para isso, né? Primeiro Jesus começa como mineiro, perguntando assim, como quem não quer nada. Ah, Jesus, eles estão falando que o Senhor é um profeta, Elias, João Batista, Jeremias. Estou falando isso de você aí, Jesus. Mas para Jesus pouco importava o que o povo pensava dele. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho assim também de Jesus, sabe? Ah, pá, estão te chamando disso, estão te chamando daquilo, eu não estou nem aí. O que importa é o que Deus pensa de mim e aquilo que eu sou na minha integridade, na minha essência. Porque muitas pessoas terão opiniões sobre você, e algumas pessoas podem acertar, outras pessoas podem não acertar, mas o mais importante é que você tenha consciência de quem você é, porque senão, meu amigo, você vai ser sempre refém do que os outros pensam que você é. Aí você coloca na cabeça, eu tenho que ser como as pessoas imaginam que eu seja, que eu sou. Não, nós temos que ser aquilo que somos, sem falsidade. Opiniões dos outros sobre mim são opiniões dos outros sobre mim, isso não me importa e nem deve importar. Agora tem certas opiniões que são importantes. A opinião da mamãe, a opinião do papai, a opinião da esposa. Essas opiniões são importantes sobre nós. São pessoas que querem nosso bem. Por isso que Jesus pergunta, aqui, o povo anda falando que eu sou isso, que eu sou um profeta. Vocês já estão comigo há um tempo, e para vocês, quem é que eu sou? O que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Lembrando que nós estamos no capítulo 16 de Mateus, portanto mais da metade do Evangelho. Pedro, em nome dos apóstolos, ele vai dizer, tu és o Messias. A palavra Messias significa Salvador. Jesus, tu és o nosso Salvador, Salvador da nossa alma, que nos tira da lama do pecado. Tu és aquele que veio para libertar Israel, não do poder político do Império Romano, mas do poder das trevas, do demônio, de Satanás e de seus anjos. Tu és o Messias, Jesus, o Filho do Deus vivo. Pedro, em nome dos apóstolos, por isso que ele é o príncipe dos apóstolos, é o chefe dos apóstolos.
É o primeiro a ser escolhido e é o primeiro, em nome do grupo, a dizer quem é Jesus. Aqui está a identidade de Jesus, Messias, o Filho do Deus vivo. Se perguntar para você, quem é Jesus? Você vai dizer igual aquela cantora famosa, nem tão famosa mais está hoje, o cara lá de cima. Você vai dizer que Jesus é o cara lá de cima, que vai me dar toda a coragem para lutar? Não tem uma música assim? Os mais antigos sabem dessa música. Jesus não é o cara lá de cima. Jesus não é profeta. O que Jesus é para você? É um curandeiro? Jesus para você é um banco que quando você está apertado nas suas finanças, você, Jesus, me ajuda aí porque meu cartão está estourado, Jesus. Quem que Jesus é para você? É Deus ou é alguém que você só procura na hora em que está necessitado? Como se ele fosse um banco, um supermercado, ou então um cupido. Jesus, me dá uma namorada santa, me dá um homem santo, me dá um José, me dá uma Nossa Senhora. Claro, gente, que nós temos que recorrer a Jesus em nossas necessidades. Mas antes disso, nós temos que reconhecê-lo como Deus, como meu Senhor, como meu Salvador. E depois que Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer assim, feliz és tu, Simão, feliz és tu, Pedro, porque foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Não foi nenhum ser humano, mas foi o meu Pai. Bem-aventurado é todo cristão que, fazendo uma experiência com Jesus, o reconhece como Deus, como Salvador. Toda experiência de fé deve conduzir-me a esta profissão de fé. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Ainda que eu chore, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, ainda que as coisas não estejam boas na minha vida, Ele continua sendo o Messias, continua sendo o meu Salvador. Bendito é o cristão que sabe quem é Jesus, Salvador de minha alma, hóspede de minha alma, Deus escondido nas espécies do pão e do vinho. Bendito seja cada um dos cristãos que professam a mesma fé que Pedro. E depois Jesus vai dizer assim, por isso eu te digo, Pedro, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui vem uma coisa muito interessante para esse povinho que fica falando que não precisa de igreja não, que reza em casa, tá bom. Se Jesus, ele tivesse dito assim para Pedro, tu és Pedro, e Pedro, quem quiser rezar em casa, já está ali a igreja construída. Não foi isso que Jesus disse não. Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra. Que pedra, minha gente? Que pedra é essa que Jesus está falando? Pedro, que é a pedra, embora o nome de Pedro significa pedra, Cefas, pedra, rocha, não é Pedro que é a rocha, mas é a fé de Pedro que é a rocha. E o que é que a fé de Pedro professa? Jesus, Messias, o Filho do Deus vivo. É sobre esta fé que Jesus quer que sua igreja seja construída. Portanto, Ele quis a igreja. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. É Ele quem quis a igreja. Portanto, todo católico, todo cristão que se acha gostosão, a ponto de falar, eu não preciso de igreja. Então, meu querido, quando você chegar no céu, aliás, nem digo no céu, quando você chegar no julgamento, você explica para Jesus o porquê que você desprezou a igreja que Ele quis,
Ô meu filho, estou vendo aqui na sua ficha que você falava que igreja não era besteira. Mas eu ensinei que era preciso que todos participassem da igreja. Você falou que não era importante, bastava rezar em casa. Que justificativa que você me dá? Aí a pessoa se embaralha toda, né? Não tem justificativa. Se eu creio em Jesus Cristo, eu creio com a igreja, eu creio na igreja. E é porque existe a igreja, é que nós conhecemos quem é Jesus de Nazaré. Portanto, não existe fé católica sem igreja, não existe católico desligado de igreja. E a gente gosta de inventar uma desculpa, né, gente? Eu não vou na igreja não, porque aquele padre me tratou mal. Aquele padre não quis atender minha confissão. Aquele padre me tratou desse... São os famosos cristãos de cristais. Qualquer coisinha já está trincando e já está triscando da igreja. Olha para Paulo, meu filhinho, que foi morto a fio de espada e não negou a fé em Jesus Cristo. Ele poderia ter negado a fé. Ele poderia ter dito: eu não creio em Jesus, eu não sou cristão. Eu já estou pronto para morrer. Eu combati o bom combate. Eu já estou esperando a minha morte. Mas eu sei que o justo juiz vai me dar a coroa da glória. Olha para Paulo, gente. Aí você vai me falar que não vai participar da igreja porque você teve uma decepção com o padre. Deixa de ser. Eu sei que machuca, eu sei que dói, mas você vai trocar sua salvação por conta de uma coisinha? Ah, padre, eu fui na igreja lá e fulano de tal me tratou mal, me olhou com o olho torto. Mas deixa eu olhar com o olho torto para lá, uai. Se o olho torto é dele e o seu está reto, então tá bom. Eu não vou na igreja não, porque eu fico me reparando os pés, a cabeça. Que bom, meu filho, que você está vendo que o povo está te reparando, sinal que você também está reparando, né? Que gracinha, não é mesmo? Tem aquele ditado que diz assim, desculpa aqui a franqueza, tá, gente? O povo que está me assistindo aí, Deus perdoa. Não tem um ditado que diz assim, desculpa de peidorreiro é barriga inchada? Quem não quer vir na igreja porque é preguiçoso mesmo. Agora, tem uns que não pode vir à igreja porque está dodói. Tem muitas pessoas que às vezes estão assistindo essa transmissão e já ajudaram aqui o Padre Adelmo nas barraquinhas do mês de maio, mas hoje já está velhinho, que não consegue mais sair da cama porque está dodói. Essas pessoas são igreja, participaram da igreja e ainda são igreja, né? Essas pessoas aí que foram lá para o jubileu do bacalhau, lá onde é que Judas perdeu a escova de dente lá com o Padre Adelmo, para poder vender as quitandas, para poder construir essa igreja, já estão velhinhos, já não conseguem mais vir à igreja, mas onde elas estão, elas são igreja, porque o grande desejo delas era estar aqui onde cada um de vocês está. Meus amigos, então, e olha para Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Aí nós vemos essa primeira leitura, Pedro foi preso, colocaram 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo, para poder guardar a Pedro, colocou 2 correntes, como se Pedro fosse um criminoso de alta periculosidade, mas Pedro não negou a fé. Agora você vai falar comigo que não vai participar mais da igreja? Por conta de que mesmo que você não vai participar mais da igreja? Fala para mim aí. A nossa igreja, meus amigos, a igreja católica, é a igreja de Pedro, é a igreja de Paulo, é a igreja de Sebastião. A nossa igreja é a igreja de São Francisco.
A nossa igreja é a igreja de Santa Teresinha, de São Padre Pio de Pietrelcina. A nossa igreja é a igreja dos mártires. E você vai ficar aí de mimimi para não poder participar da igreja? Por que eu estou falando isso aqui? O próximo versículo vai justificar essa minha fala. Pedro, sobre a sua fé eu vou edificar a minha igreja. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado no céu. Não é assim? Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Ou seja, meus amigos, o que isso significa? Para que nós possamos atingir a santidade do céu, nós temos que passar pela igreja. Porque a igreja querida por Jesus, ela tem a missão de santificar os homens em direção ao céu. Essa é a missão da igreja. A igreja não é um partido político. A igreja não defende ideais desse mundo contemporâneo, ideologia X, a igreja não tem nada de ideologia, a igreja defende o evangelho. E por que Cristo quis a igreja? Para poder ligar o homem ao céu. A igreja é santa, vocês vão professar daqui a pouquinho, creio na santa igreja católica. Mas que igreja santa que é essa, padre? Esse bando de padre safado aí, esse tanto de gente na igreja que eu vou te contar, viu? Cada um pior do que o outro. Por que a igreja é santa? A igreja é santa, meus amigos, porque a cabeça da igreja é santa. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo místico de Cristo. Portanto, quem santifica a igreja, quem torna a igreja santa, é o próprio Jesus. Quando você é batizado, você é santificado na igreja. Hoje 113 crianças receberam a primeira comunhão, pela primeira vez receberam o corpo e o sangue de Cristo, porque Jesus disse na última ceia: isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim, até a minha volta. A igreja, todos os dias, torna Jesus presente neste mundo por meio da Santa Eucaristia. Quem santifica a hóstia não é o padre, mas é o Espírito de Deus, é o próprio Cristo. Quando somos confirmados pelo sacramento do crisma, lá no Gênesis está escrito: o homem se unirá à sua mulher e formará com ela uma só carne. Quem faz com que essa carne se torne uma é a igreja, mediante o sacramento do matrimônio. É a igreja que santifica esse casal em nome de Cristo. É a igreja que santifica as mãos dos sacerdotes, é o Cristo, aliás, que santifica as mãos dos sacerdotes para abençoar o povo. É o Cristo, minha gente, é o Cristo que unge os doentes, seja para que eles sarem de suas doenças, ou para que eles sejam libertos de seus pecados e possam fazer uma passagem em paz. É pelo sacramento da confissão que Deus santifica a sua igreja, libertando os fiéis de seus pecados. Como chegar ao céu se eu não passo pela igreja? A igreja é uma ponte indispensável, sem a qual nós não alcançamos o céu. Quando é que os cristãos vão entender isso, meu Pai eterno? Quando é que os cristãos vão entender que a igreja está aqui para poder ligar o homem ao céu? Aí Jesus fala que tudo que Pedro desligar vai ser desligado. Na verdade, só é desligado quem não está aqui, quem não está participando da igreja. Quando eu falo participar da igreja,
Como diz o mandamento da igreja, pelo menos um dia por semana, santificar o seu domingo. E tem tantas outras formas de ser igreja. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu povo, minha pova, olha, que vocês amem de paixão a igreja católica apostólica, a igreja deixada por Cristo, a igreja de Paulo, de Pedro, dos santos, a igreja que te fez nascer para o sacramento. E quantos cospem no prato que comeu, saem da igreja, vão virar outras coisas, sei lá que coisa que vira também, né? Vira é bicho papão, tem hora. Quanto mais a gente conhece a igreja, mais nós amamos a igreja. E aí, minha gente, olha, eu falo que essa arquitetura dessa igreja foi muito bem pensada pelo reverendíssimo Padre Adelmo, finado Padre Adelmo, está lá no céu. Todo mundo que entra aqui nessa igreja, a primeira coisa que vê, esse Cristo grandão aqui. Porque os nossos olhos, quando nós entramos na igreja, tem que estar fitos em Jesus de Nazaré, meus queridos. Quando você entra na igreja, templo, para Jesus de Nazaré. Eu acho que o Padre Adelmo devia estar pensando assim, não, eu vou colocar um Cristo grandão mesmo, para todo mundo na hora que entrar nessa igreja, em vez de olhar para os lados, para conversar, vai olhar para o Cristo e vai rezar. Porque essa é a razão de nós estarmos aqui, é Ele, não sou eu, é Ele a razão de você estar aqui. Aí, agora porque está apagado ali, porque não tem dia, mas quando você sai da igreja de São Sebastião, no meio do vitral está o Cristo com o seu coração aberto, ladeado por Sebastião e Nossa Senhora da Boa Viagem. A gente chega sendo acolhido por Cristo e nós saímos da igreja acolhidos por Cristo. E essa é a razão da igreja e de sermos igreja. Enfim, já falei mais do que devia, glória a Deus, mas que vocês não sejam cristãos, cristais, meia boca, meia tigela, mas que vocês amem a sua igreja, que você participe dessa igreja, porque sem ela, como alcançar o céu, minha gente? Se não tem um pai, se não tem uma mãe para poder ensinar a criança a andar, como que ela vai andar? A criança vai aprender a andar sozinha? Fala para mim. A criança, se não tem um papai, se não tem uma mamãe para poder estimular a falar, ela vai aprender a falar sozinha? É burro que já nasce andando, não é assim? É vaca que já nasce andando, não é assim? Nós não somos vaca nem burro. Então nós precisamos da igreja para quê? Para nos educar. Nós precisamos da igreja para quê? Nos apontar o caminho do céu. Porque é para isso que a igreja existe. O Papa Bento XVI, falecido, finado Papa Bento XVI, hoje inclusive é dia do Papa, viu? Reze pelo Papa Francisco. Mas o saudoso Papa Bento XVI, ele dizia, a igreja está no mundo para poder combater as forças infernais. Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de hoje: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha igreja. É para isso que a igreja está no mundo, para combater o poder demoníaco. Porque se vocês forem ler o Apocalipse, Lúcifer foi precipitado nas profundezas da terra, e a igreja está fincada na terra, para poder frear as forças infernais. É isso aí, meu povo. Desculpe ter alongado um pouquinho mais a minha reflexão, mas não tem como a gente passar batido por um dia tão solene como esse, onde nós celebramos a origem da igreja, no sentido do querer de Jesus.
né? Porque eu fico muito triste quando as pessoas falam assim: para que igreja? Para que ir na igreja? Para quê? Mas Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é um desejo de Jesus. E que bom que muitos daqui de Itabirito sabem a importância da igreja. Falava hoje de manhã, só hoje aqui na nossa paróquia tivemos missa 7 horas da manhã na Matriz, 7 horas no São José, tivemos missa 9 horas lá no São Miguel, a inauguração lá do terreno, tivemos primeira comunhão às 11 horas, missa 9h30, só de manhã 5 missas, todas elas bem participadas. À tarde missa 5, agora missa 19. Ontem tivemos 4 missas, 3, 5, 2 às 19, e o povo participando. Claro que ser igreja é estar no templo, mas levar a igreja onde você for. É ser igreja no seu trabalho, na sua família, mas só dos templos estar repletos de gente, isso significa que muitos estão ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo, não sei se está levando para o coração, mas pelo menos ouvindo estão, né? Que vocês continuem firmes na fé, como diz São Paulo: apesar de tudo, guardei a fé, mesmo sendo abandonado pelos meus compatriotas, guardei a minha fé. Que você guarde a sua fé, meu filho, e que você jamais abandone a igreja católica, a igreja de Cristo, a igreja fundada sobre a fé de Pedro. Não abandone a sua igreja, porque é ela que vai te levar para o céu. A igreja não é o céu, a igreja é sacramento do reino de Deus, mas Jesus deu toda a autoridade para a igreja, para ligar e para desligar. Por isso que não há céu sem igreja, não há. Não tem como eu chegar no céu sem igreja. Como o próprio apóstolo Paulo diz: se não tem quem pregue, como que vai ter a fé? Porque a fé nos vem pelo ouvido. Então é graças à igreja católica que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é preservado tal qual, desde o ano 90, que foi o último evangelho a ser escrito. Se tem uma coisa que me orgulho do catolicismo, é que nós nunca precisamos trair a palavra de Deus para poder agradar ninguém. Se tem uma coisa que o orgulho da igreja católica, é que o evangelho que ela recebeu de Jesus, ela até hoje proclama em todo o mundo, e todos podem fazer parte da igreja, todos podem fazer parte da igreja. Por isso que ela é igreja católica, que significa universal. Todos podem participar dessa família. Todo mundo que quer ir para o céu tem que entrar na barca da igreja. Vocês lembram do evangelho passado? Os apóstolos estavam na barca. E quem é que estava na barca? Jesus. E a barca afundou naquela tempestade? Não. Então quem está na barca da igreja está com Jesus, enfrenta a tempestade, e a sua barca, essa barca que você está embarcado, vai te levar para o céu. Pode ter certeza disso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professando a fé que recebemos dos apóstolos, rezemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,